Instagram. Eu estou começando agora a transmissão também pelo Facebook. Queria que vocês me dessem um sinal se estão me ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a Vivian Vargas de Barros, do Centro Paulista de Mindfulness. Estou transmitindo aqui pelo celular, no Instagram e no computador pelo Facebook, então às vezes vocês vão me ver olhando para as duas telas aqui, tá bom? Hoje o tema da nossa live é sobre Mindfulness e aceitação. A gente vai fazer uma prática que nos ajuda a acolher tudo que está presente na nossa experiência. E também a gente vai depois discutir um pouco sobre como o Mindfulness, então, nos ajuda e como a aceitação nos ajuda, né? Por que é importante aceitar as coisas. Então, para quem não sabe, essa iniciativa da nossa live é para a gente ajudar as pessoas a continuarem praticando, né? Quem já participou dos nossos programas, quem ainda quer conhecer um pouco sobre Mindfulness. Então, a gente vai, toda quinta-feira tem essa live, né? A gente está pensando também em começar a transmitir pelo YouTube. Quem ainda não consegue estar online aqui com a gente sempre coloca essa live no Facebook, também depois deixa no Instagram por 24 horas e também no nosso canal no YouTube. Então, para a gente dar início, eu vou começar aqui a nossa prática. Estou vendo que já tem várias pessoas aqui com a gente. O Tiago Taton está aqui pelo Facebook também. Então, vamos iniciar pela nossa prática. Eu vou convidar vocês a escolher uma postura que vocês se sintam confortáveis, com os pés apoiados no chão, deixando os braços e as mãos apoiadas de maneira que se sintam confortáveis. E vai encontrando, então, essa postura que sustente a sua prática pelos próximos minutos. As pessoas estão perguntando se a prática pode ser feita deitada. Para quem for mais confortável assim, pode ser deitada, só cuida para se manter alerta, porque às vezes a posição deitada pode trazer mais sono, né? Então a gente pode ir fazendo esses pequenos ajustes na postura, de maneira que a gente se sinta confortável. Permitindo que o corpo simplesmente esteja como está, sem forçar nada. Deixando a gravidade atuar sobre o corpo. E aos poucos perceba se é possível encontrar o fluxo da respiração já acontecendo nesse momento no corpo. Notando em que parte do corpo consegue reconhecer a respiração mais facilmente. E se permita simplesmente observar. Do jeito que ela já está. Sem a necessidade de alterar nada.
deixando o ar entrar e o ar sair no seu tempo. Percebendo o ar entrando pelas narinas, saindo. Notando talvez a mudança de temperatura que acontece. Notando os movimentos do abdômen, inflando e desinflando. E aos poucos, ampliando o foco da atenção, permitindo que a atenção repouse em todo o corpo, estando aberto a qualquer sensação que esteja presente, seja ela agradável ou desagradável. Simplesmente acompanhando qualquer sensação presente. Talvez seja mais fácil começar pelas sensações mais grosseiras. Por exemplo, o contato do corpo com a cadeira, com a superfície em que você está agora. Os movimentos provocados pela respiração. Alguma coceira, desconforto. Se abrindo e percebendo o tempo que dura cada sensação. Como ela se manifesta no corpo. Com curiosidade, permitindo que ela esteja presente. Mantendo a atenção aberta, reconhecendo quando a próxima sensação surgir. Aos poucos, permitindo que as sensações fiquem num pano de fundo da consciência. Abrindo a sua atenção para reconhecer os sons que estejam presentes. Da mesma forma que fez com as sensações, não é necessário buscar por elas, ou buscar pelos sons. Apenas deixando que os sons cheguem até você. Contemplando essa paisagem sonora que se apresenta nesse momento.
notando o momento em que cada som surge. Reconhecendo as características do som. Por exemplo, notando o volume, o timbre, quem sabe reconhecendo a distância que esse som está de você. E é natural a mente tentar dar nome aos sons, criar histórias. Apenas reconheça esse processo. Se abrindo novamente a reconhecer simplesmente os sons. Notando como cada som te toca. Como é ouvir cada um dos sons. Talvez você considere alguns sons mais agradáveis que outros. Notando se é possível se abrir a todos eles da mesma maneira. Como se desse uma chance para explorar qual é a sensação de ouvir esse som. Talvez sons mais sutis, passageiros, ou sons mais recorrentes. E a cada vez que a sua mente se engajar no conteúdo do som, reconheça para onde ela foi. Abrindo-se novamente ao próximo som que surgir. Aos poucos, a gente pode ir deixando os sons no pano de fundo da consciência. E
vai abrindo a sua atenção agora para reconhecer o fluxo mental. Como está a mente agora? Talvez tenham alguns pensamentos, ou talvez ao olhar para ela agora, todos tenham sumido. Reconheça como está a mente nesse momento, permitindo que ela esteja simplesmente do jeito que ela está. Permitindo que cada pensamento surja, entrando em contato com ele e deixando que ele siga seu fluxo. Mantendo uma atenção aberta para reconhecer todo esse processo mental. No momento em que o pensamento surge e passa. Assim como os sons, os pensamentos também surgem sem o nosso controle. Apenas acolhendo, acompanhando. Deixando vir e deixando ir cada pensamento. Se a mente se engajar na história que o pensamento conta, se desprenda, deixe que o pensamento siga o seu fluxo e abra sua atenção novamente ao próximo pensamento que surgir. Reconhecendo esse fluxo constante da mente. Aos poucos, a gente pode ampliar a atenção para toda a experiência desse momento, incluindo a respiração, as sensações do corpo, os sons, os pensamentos, mantendo uma atenção aberta, acolhendo toda a experiência. Talvez mais de um estímulo esteja presente ao mesmo tempo. Perceba como é reconhecer todos esses estímulos ao mesmo tempo, com uma atenção estável e aberta, curiosa. Como se estivesse aberto a receber toda a experiência, acompanhando, reconhecendo. E nesses últimos momentos da prática,
Vá aos poucos reconhecendo novamente seus pontos de apoio sentado aqui. Vá reconhecendo uma preparação interna para fazer a transição dessa prática para a nossa conversa. E veja se é possível, antes de mover o corpo, ficar um tempo percebendo, talvez, essa antecipação por se mover. Dando um pequeno espaço de consciência entre o som do sino e o término dessa prática. Aos poucos, quem ainda não abriu os olhos, não se movimentou, pode oferecer um cuidado, um conforto para o corpo. Se quiser, pode espreguiçar, fazer um movimento. E aí eu queria, antes de começar a falar, né, queria ouvir aqui, talvez, ler alguns comentários sobre o que pode ter sido vivido nessa prática, coisas que por acaso vocês observaram que seria legal a gente comentar. Se alguém já tinha feito essa prática, se teve alguma dificuldade. Nenhum comentário? Então, talvez tenham temas, né? A gente hoje, o nosso tema é sobre aceitação. E eu queria começar até com uma pergunta, né? O que vocês entendem por aceitação nesse contexto de mindfulness, né? Talvez alguém tenha alguma ideia. Por que será que essa aceitação é tão importante? O que vocês acham? Aqui tem algumas pessoas, né, comentando aqui sobre a prática. Tive sono. O que fazer para controlar o sono? O sono é muito comum nas práticas, né? E nesse momento da noite, né, a gente já fez muitas coisas durante o dia, então é natural que a gente se sinta sono, especialmente se a gente fecha os olhos, para um pouquinho, né? Então, só da gente parar, a gente já vai focar nossa atenção em uma coisa só, que normalmente no nosso dia a gente está divagando muito, né? Muito ocupado. E aqui, quando a gente para, naturalmente o nosso corpo dá uma relaxada, e por isso muitas vezes a gente tem sono. Uma coisa que pode ser interessante é tentar, talvez, fazer a prática com os olhos abertos, ou fazer com uma postura não tão confortável, que te relaxe tanto, então, às vezes, deixar as costas desencostadas da cadeira ajuda, né? Então, tudo isso pode ajudar, assim, você pode começar a observar também, com curiosidade, a sensação de sonolência. A gente costuma dizer que quando a gente está muito curioso ao que acontece, é muito difícil a gente ter sono. Então, eu sugeriria observar essas dicas, né, e talvez mudar também os horários de prática e tal, para ver em que horário funciona melhor para você. O Regis aqui falando que achou muito interessante a ideia de observar os fluxos dos acontecimentos, né? A gente, às vezes, a gente tem dificuldade de deixar o fluxo acontecer, né? A gente fica tentando controlar. Então, é natural, é muito gostoso observar que se a gente só ficar aqui observando o que está acontecendo, as coisas acontecem, né? Sem o nosso controle. E, às vezes, isso por si só já nos ajuda a reduzir um pouco a nossa reatividade às experiências, às coisas que surgem no nosso dia a dia, né? A Rosilene falou que achou muito bom, foi relaxante. A Thalita falou que foi muito válida a experiência, foi muito boa a prática de hoje, agradeço a vivência.
Mariane aqui falando que sons e pensamentos sempre me levam para insights relacionados a não controlar e nem entender, apenas sentir. Muito interessante essa percepção também, né? Porque, na verdade, é isso, né? E por isso que eu fiz essa prática hoje, né? Porque tem a ver com o tema de aceitação também. Acredito que o relaxamento é muito necessário, né? A Marcela está dizendo aqui. Ele é muito importante, né? Para nos ajudar a focar no que está de fato acontecendo. Mas em mindfulness a gente costuma dizer que ele não é essencial, né? Ele favorece uma prática que a gente consiga prestar mais atenção, mas ele não é necessariamente o objetivo da nossa prática. Porque se uma vez a gente sentar e não conseguir relaxar, a gente pode achar que a prática aconteceu errada, né? Então, é legal se manter aberta a qualquer coisa que possa surgir. Já tinha feito outras vezes com você e toda vez que faço me surpreendo muito aos acontecimentos. Aqui a pessoa falando também, né, em cerâmicas aqui, dizendo que chegou atrasada, pôde observar alguns pensamentos, eles chegam e vão e têm seu próprio tempo. E aí a Fernanda dizendo aqui também, né, Vivian, essa prática teve um momento que não queria observar nada, só ficar quieta, sem pensar nem observar nada. Posso dizer que foi uma prática de mindfulness? Na verdade, se você está atenta a tudo que acontece na sua experiência, né? Se não é uma aversão, se você simplesmente nota que as coisas estão surgindo e passando e que você não se prende a nada, é uma prática de mindfulness, né? Aliás, tudo que você observa com consciência pode ser considerado uma prática de mindfulness. Então, a ideia é você observar se você está tendo alguma aversão à sua experiência ou se você está querendo algo diferente, né? Por exemplo, quer ficar quieta ou não quer observar as coisas, ou se simplesmente você está ali sem ter que fazer, simplesmente observando. Se estiver lá sem ter que fazer nada, mas observando o que já está presente, é isso que a gente está treinando aqui, né? Não tem nada errado com isso. Aí, o mais curioso é observar a resistência do corpo à percepção. Por exemplo, sentir as partes do corpo. Me prendi a isso e não conseguia sentir o atrito das pernas na cama. Pessoa, gente, eu não estou entendendo. NP Pérez, pode explicar melhor a sua experiência, que eu não consegui entender aqui para discutir um pouquinho. Gisele dizendo que teve muita doçura, que se sentiu acolhida. Agradeço, então, pessoal, os comentários. É muito importante que vocês falem comigo o que vocês estão percebendo da prática, para a gente poder discutir, porque muitas vezes surgem coisas que a gente não consegue entender da nossa prática e acha que só com a gente que aconteceu, né? E quando a gente vai observando, a gente vê que com todo mundo aconteceu muito similar, né? Então, pensando nessa prática e no tema de aceitação, né, por que vocês acham que a aceitação é um tema interessante em Mindfulness? Né? O que essa prática nos ensina sobre aceitação? Talvez se alguém tiver algum pensamento, algum comentário, pode ir colocando que eu vou lendo. Mas a primeira coisa que vem à mente quando a gente começa a pensar em aceitação, né, as pessoas confundem com resignação ou com uma aceitação passiva, né? Resignação também é um termo que muitas vezes as pessoas não entendem o que é, né? Mas a aceitação nesse contexto de mindfulness não tem nada a ver com aceitação. A gente costuma dizer, com resignação, aliás, a gente costuma dizer que a aceitação nesse contexto significa um reconhecimento. É eu reconhecer as coisas como elas estão nesse momento, né? Então, muita gente pensa que se elas aceitarem tudo, que eles vão estar sendo passivos, né, perante as situações da vida, que tem coisas de injustiça e que as pessoas não podem aceitar. Mas então, qual seria essa diferença entre a aceitação em mindfulness, que é essa aceitação de reconhecimento, que a gente fala que é uma aceitação mais ativa, da resignação? Queria ouvir aí, eu ler alguns comentários de vocês sobre isso.
A Carla está dizendo aqui, né, que no caso dela a maior dificuldade foi a autocompaixão. Em cerâmicas aqui falando que a aceitação seria reconhecer a realidade objetiva, não através da nossa lente. E a Marcela Oliveira dizendo, seria aceitar o fluxo de pensamentos? E a ideia é justamente essa, né? A ideia é que a gente possa perceber as coisas como elas realmente estão nesse momento, né? Eu não preciso controlar nada ou fazer nada diferente. O interessante da prática de mindfulness é que é não fazer mesmo. A ideia da prática é que a gente se dedique um tempo só para observar o que já está presente. E isso seria a aceitação. Então, eu não preciso fazer nenhum esforço, eu só preciso entrar em contato com o que está presente, né? Como a Carla aqui está dizendo, a aceitação, ela não vê como algo externo, mas como algo interno. E é exatamente isso. Então, quando eu estou numa situação, quando a gente fala de aceitação, eu costumo falar da importância de aceitar o que a gente está vivendo naquela situação. Então, por exemplo, se eu estou numa situação de violência, de injustiça, eu estou vendo alguém numa situação de injustiça. Quando eu falo de aceitação, não quer dizer que eu vou aceitar e concordar com aquela situação, mas aquela situação está acontecendo. E como eu vivo essa situação? Como o meu corpo reage a isso? É o que a gente chama de aceitação experiencial, né? Então, inicialmente, a gente pode pelo menos reconhecer o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, e depois a gente pode escolher o que a gente vai fazer a partir desse reconhecimento. Porque o fato da gente não querer entrar em contato não quer dizer que a gente não vai passar por aquela situação ou que a situação vai necessariamente mudar. Então é muito interessante a gente começar a perceber que deixa eu reconhecer como essa situação toca o meu corpo, né? Como eu sinto nessa situação, como que as coisas acontecem, né? E aí, quando a gente tem mais habilidade de reconhecer e permitir que o que quer que eu esteja sentindo seja sentido, eu tenho mais possibilidade de escolha, né? Então, quando a gente fala de aceitação experiencial, é muito mais de aceitar aquilo que já está presente na nossa experiência. Porque tudo que eu vivo traz uma reação para o meu corpo, para a minha mente, para os meus pensamentos. Então, às vezes eu não percebo que trouxe essa reação. E aí, como eu não percebo, eu fico querendo que as coisas sejam diferentes. Só que aí eu não consigo fazer as coisas diferentes porque eu não sei nem onde eu tô. Então, como que eu consigo mudar as coisas se eu não aceitar, né? Então, a gente fala que é muito importante primeiro perceber onde a gente está e depois a gente decidir o que a gente vai fazer, né? Então, antes de eu continuar com essa explicação, eu estou vendo aqui que várias pessoas colocaram comentários aqui sobre a aceitação e eu queria ler porque às vezes a gente tem ideias, né? Pessoas aqui, olha, a Beatriz trouxe um ponto muito interessante. Ela falou assim, que durante a prática ela sentiu frio. Ficou na dúvida se ela apenas observava ou se ela fazia algo para mudar isso. E isso toca num ponto muito interessante da aceitação, né? Porque como eu estava falando, no mindfulness não quer dizer que a gente vai ser passivo perante as situações e não vai fazer nada para mudar. Mas, por exemplo, se a gente reconhece, a gente está com frio, o fato de eu não querer estar com frio, né, ou me movimentar, não vai mudar o frio que eu estou sentindo. Mas muitas vezes o que a gente faz imediatamente é querer resistir àquilo. Eu não quero sentir frio, eu vou lá e imediatamente coloco uma blusa, né? E não é para a gente deixar de fazer isso. Mas o que a gente sugere na prática é que a gente se permita observar como é sentir isso que a gente está sentindo. Nesse caso é o frio. Então, peraí, onde que eu sinto esse frio? Como que ele se manifesta? E imediatamente depois a gente pode escolher, não, tá muito frio, realmente eu vou colocar uma blusa. Não, é algo que eu consigo nesse momento suportar. Porque se a gente vai na reatividade, a gente não reconhece o que está presente e a gente está ensinando para nossa mente que todo o desconforto que eu tiver, eu tenho que reagir a ele. E às vezes a gente não consegue mudar as situações, né? Então é muito difícil se eu simplesmente só reajo, eu estou ensinando para minha mente que eu posso continuar reagindo. Mas isso, no fundo, não resolve, né? Como foi o comando que eu dei no final da prática aqui, quando eu sugeri que vocês, por exemplo, observassem esse momento um pouquinho antes da mudança, né, da prática para a nossa discussão, para observar esses períodos de transição.
né? E aí, mais comentários aqui sobre a aceitação, né? Reconhecer permite mudar. Isso não é resignação. A Mariane dizendo que às vezes nos desgastamos tentando dominar o fluxo dos acontecimentos, com medo de sofrer, quando bastaria deixar acontecer para estar em face uma situação difícil. Aceitar é melhor. Quando você tem um pensamento negativo que gera uma emoção desagradável e reconhece e deixa ir, entendendo que é apenas um pensamento, seria uma prática? A Lu Machado perguntando. Essa é uma prática de aceitação, né? Então a gente aceita que a nossa mente traz pensamentos, eles passam pela nossa consciência e seguem seu fluxo. Quando eu não aceito, eu tento mandar eles embora, ou eu tento reter um pensamento que é importante para mim. E aí, às vezes, a gente gasta muita energia tentando reter ou mandar embora. E a gente, então, não consegue agir de acordo com aquilo que a gente precisa. Uma vez que a gente aceita onde a gente está de verdade, né, reconhece, isso é dolorido, eu estou realmente precisando de alguma coisa aqui, eu consigo traçar uma rota melhor para onde eu quero ir. Né? A gente, às vezes, usa até a metáfora do GPS, né, que a gente aceita. O GPS, quando você coloca para traçar uma rota, a primeira coisa que ele faz é identificar onde você está naquele momento. A partir do momento que ele identifica onde você está, aí sim ele traça uma rota precisa. Não tem como traçar uma rota de onde eu gostaria de estar, né? Se a gente está perdido no meio do mato e não conhece, no meio de uma estrada que a gente não conhece, não adianta eu querer sair daqui de São Paulo, traçar minha rota. Eu tenho que traçar a rota lá do meio da estrada de onde eu estou. E isso é a aceitação, né? É a gente entrar em contato com onde a gente está, para então poder traçar uma rota mais alinhada aonde eu quero chegar. Senão não adianta, a gente fica gastando muita energia onde a gente gostaria de estar. Então vamos supor, eu estou doente, não gostaria de estar doente. Mas ao invés de me cuidar, eu vou e fico lá, não gostaria de estar doente, por que que é assim? Por que que outras pessoas estão tão bem e eu estou mal? Por que que eu estou reclamando que eu tenho tudo e não estou feliz? E a gente fica brigando com aquilo que a gente está sentindo. Ao invés de, tudo bem, eu estou mal nesse momento, eu estou precisando de cuidado, né? O que que eu posso fazer para melhor me cuidar nesse momento? Como eu posso fazer para melhor ajudar numa situação que talvez eu não concorde, né? Mas não adianta eu não reconhecer a situação que eu tô. Quem dera fosse assim, né? Eu chegasse e falava assim, não quero pensar sobre isso, e aí o pensamento fosse embora. Então isso mostra que muitas vezes a gente querer controlar as coisas não ajuda com que elas mudem. Então a mudança da aceitação é essa, né? Que a partir do momento que a gente reconhece, a gente traça uma rota melhor e eu sou capaz de agir. Eu não sei se vocês conhecem, né, aquela prece da serenidade, tem um trechinho dela que eu acho que resume muito o que seria essa aceitação nesse contexto de mindfulness, né? Que ela é assim, que eu tenha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para diferenciar entre as duas coisas. Então, eu acho que essa aceitação é muito isso, né? A gente fazer uma pausa, olhar para tudo que está acontecendo com a gente. Talvez eu não consiga aceitar a situação, mas eu consiga minimamente aceitar o que eu estou sentindo naquela situação. E aí eu escolho o que eu vou fazer. Se às vezes eu não tenho nenhuma possibilidade de mudança, eu posso me acolher. Nossa, isso é difícil, né? Tá difícil estar com isso. Mas é talvez a única coisa que eu posso fazer. Então, é importante a gente identificar de verdade onde a gente está, para a gente poder escolher melhor, a melhor forma de cuidar da gente, a melhor forma de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor também. Senão, e a gente usa essa energia da briga, de brigar contra o que está acontecendo, para fazer algo que de verdade importa, né? Mas a gente só é capaz de olhar isso se eu realmente entro em contato com o que está presente, né? Então, tem mais comentários aqui, né? Olhar para si antes de tentar dominar o exterior para nos proteger. Liberta, a Mariane falando, né? Ajuda no reagir e melhora no agir, se quisermos agir. A Flá está perguntando se tem previsão para o curso online. Tem sim, Flá. Tem um curso começando dia 9 de maio agora. Entra lá no nosso site que você consegue ver, tá bom? Na nossa agenda.
Muito obrigada por responder. Tem aqui um comentário, ó, da Thalita Messias. Aceitação envolveria identificar as emoções também e tentar controlá-las? Aí aqui, Thalita, a gente fala de identificar, sim, mas identificar não necessariamente tentando dar nome para elas, mas identificar, assim, reconhecer, onde que essa emoção se manifesta no meu corpo? Como eu vivo essa emoção? Ela traz pensamentos? Não traz? O tempo que ela dura, né? Se ela tem nuances. Então, identificar nesse sentido, com um olhar curioso, permitindo que ela esteja presente, ao invés de tentar controlar. Só o fato da gente permitir que as coisas estejam presentes já diminui ou já traz uma regulação emocional, porque eu começo a reconhecer o real tamanho que aquela emoção tem. Então vamos supor que eu estou com raiva. Muitas vezes quando a gente está com raiva, a gente está pensando sobre algo que aconteceu, ou que eu fiz, ou que alguém fez, e a gente pensando em como que a gente vai fazer para revidar, né, ou para controlar isso. E aí a gente não quer sentir raiva. Mas a ideia aqui é que a gente traga a atenção para essa raiva, veja como ela se manifesta no nosso corpo, permita que ela esteja aqui presente e vai acompanhando essa raiva. E aí, quando a gente faz isso, aí vem o grande mecanismo de mudança de mindfulness, né? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a aprender a se relacionar com aquela raiva. Porque antes eu queria tanto fugir dela, eu queria tanto abafar ou me livrar dela, que eu não aprendo a me relacionar. Então, a aceitação, ela nos ajuda a reconhecer e aprender quem a gente é perante cada uma das situações, né? Então, daí que vem um certo controle, porque eu começo a não precisar reagir tanto a elas, porque eu sei que aquilo vai passar, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não precisa tentar controlar, e esse processo de autorregulação acontece naturalmente à medida que eu aceito e entro em contato com aquilo que já está presente ali. Vamos ver aqui mais comentários. Por muitos anos quis dominar as circunstâncias e essa energia gasta só minou e desencadeou tag e pânico. É exatamente isso, eu já dei esse exemplo, né? Mas quando a gente não aceita, é como se a gente estivesse abanando a fogueira para apagar a fogueira, a gente está dando mais fogo para ela. Então, quando a gente aceita, vamos pensar aqui, ó, eu estou com um copo aqui de água na mão. Se eu jogasse aqui uma areia dentro desse copo e mexesse, essa água ia ficar totalmente turva. E eu não ia conseguir ver nada através desse copo, só aquela coisa turva. Uma vez que eu deixo esse copo aqui e começo a observá-lo, né, eu consigo perceber aquela água, aquela areia decantando. Decantando, eu vou reconhecendo, olha, tem areia, tem água, que antes eu só via coisa turva, né? E aí eu consigo ver mais claramente através dessa água mais clara. Então, a aceitação, ela nos permite que a gente tenha essa percepção mais clara da situação, para a gente poder escolher, então, como a gente vai se relacionar com isso. Então, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo juntos. Eu queria ainda tem mais um tempinho, se alguém tiver mais alguma pergunta, tá? Posso ainda responder. Eu vou ler aqui um poema que eu preparei para esse encontro, né? Para mim, o poema mais aplicável ao tema de aceitação é o poema Casa de Hóspedes, do Rumi, mas esse poema já foi lido recentemente pelo Marcelo, né? Então eu trouxe outro poema que chama Permissão, de Dana Faudes. O poema diz assim: não há vida a ser controlada. Tente encurralar um relâmpago, conter um tornado. Tente represar um riacho e ele criará um novo fluxo. Resista e a correnteza o arrastará para longe. Permita e a graça o levará para um lugar seguro. A única segurança está em deixar que tudo seja, na loucura e na fraqueza. Medos, fantasias, fracassos e sucessos. Quando a perda arrombar as portas do coração, ou quando a tristeza turvar a sua visão com o desespero, a prática se transformará na simples sustentação da verdade. Ao escolher desapegar-se do seu jeito conhecido de ser,
o mundo inteiro se revelará ao seu novo olhar. Então, acho que esse poema também tem muito a ver com esse tema de hoje. Antes da gente finalizar, eu queria lembrar, né, convidar vocês para conhecerem a agenda do Centro Paulista de Mindfulness. A gente tem muitos eventos que podem ajudar as pessoas a incorporarem a prática, manterem a prática. A gente vai ter um retiro lindo agora, dia 17 de maio, com a Vera Salve e com a Márcia Epstein, de Mindfulness e Mindful Eating. A gente vai ter também esse final de semana um workshop de compaixão com Marcelo Oliveira. Vai ter o programa online, dia 9 de maio. Tem o programa online também de Mindful Eating, dia 23 de maio. Então, eu convido vocês a entrarem lá na nossa agenda. E qualquer dúvida, a gente continua à disposição para manter vocês aí sempre informados das dúvidas. Eu queria convidar também para quem tiver algum tema de interesse, esse tema foi sugerido por uma participante que acompanha as nossas lives. Se tiver algum tema de interesse, coloquem lá para a gente, que a gente vai fazer o possível para discutir o tema que vocês pedirem, tá bom? Então, agradeço para quem ficou até agora, muito boa noite para vocês, bom descanso, e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço, pessoal!